Fala pessoal, beleza? Bom, continuamos o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer, um livro super clássico, cheio de partidas interessantes. Já estamos na partida 18, agora nós vamos ver uma partida aqui. Spassky Fischer, Fischer de Pretas, torneio internacional de Mar del Plata, na Argentina, 1960. Esse era um torneio que o Fischer jogava bastante, ele gostava muito de jogar em Mar del Plata e é um torneio que já reuniu vários dos melhores jogadores do mundo, né? O título dessa partida chama Vinho Velho em Garrafa Nova. E o Fischer, né, o Evans fala que o Fischer deixa de lado sua querida siciliana e permite a Spassky jogar o Gambito do Rei, mesmo que não acreditasse que ele se atreveria a isso. Ainda que o soviético seja um dos poucos grandes mestres que o praticam. Fischer aceita o peão e se prende a ele. Porém, a gente vai ver o que acontece na partida depois disso, sem spoiler. Então já é uma surpresa que o Fischer nessa partida desvia da Najdorf, né? Eu acho que isso pode ser porque o Spassky jogava bispo G5 contra a Najdorf, mas o Fischer não era conhecido por ter medo das preparações do adversário, né? Eu acho que principalmente é porque ele queria realmente ver se o Spassky jogaria contra E5 Gambito do Rei. Nessa época, o Gambito do Rei já não era mais tão popular na Elite, mas o Spassky era um dos poucos jogadores que ainda tentava o Gambito do Rei no alto nível, e ele tem vitórias muito boas no Gambito do Rei. Então ele jogou F4, o Fischer achou que ele não teria coragem, mas o Spassky também não era conhecido por ser um jogador muito medroso, né? Que tinha medo de alguém. Então o Spassky jogou F4. Fischer faz E por F4, cavalo F3. E aqui ele joga G5, segurando o mesmo peão. Esse é o approach antigo, né? O mais clássico, assim, de jogar G5 e segurar o peão. O Fischer comenta que depois dessa partida ele decidiu buscar uma refutação do Gambito do Rei. E aí ele publicou algumas análises falando que a jogada correta é D6, que esse é o lance que refuta o Gambito do Rei. Na verdade, eu acho que hoje em dia tem até mais de uma refutação pro Gambito do Rei, para falar a verdade, né? Com a ajuda do computador, principalmente. Mas ainda é uma abertura muito perigosa, eu acho, nas faixas de rating mais baixas, né? Assim, o Carlsen não joga mais Gambito de Rei e ninguém joga Gambito do Rei contra o Carlsen. Mas quando a gente baixa de 2.500, assim, já dá pra jogar com um pouco mais de frequência, né? Eu acho que segue tendo o seu veneno. Bom, o Fischer jogou G5, foi H4, o Spassky segue do jeito mais agressivo, né? O Fischer comenta que essa é a única tentativa real de conseguir vantagem. E ele fala que já não existe mais nada de romântico no Gambito Musil. O Gambito Musil é uma variante bem antiga, jogada lá no século XIX, muito, assim, muito debatida no século XIX. E é uma variante que é assim, bispo C4, G4, roque, G por F3, dama por F3. As brancas entregam o cavalo para agora ter uma pressão na coluna F, né? Principalmente na casa F7 e para tentar desenvolver rápido aqui. Mas o Fischer fala que dama F6 é igual. Ele só dá um sinal de igual e fala etc. Bom, acabou aqui, dama F6 está igual. A teoria disso hoje deve ser brancas perdidas, para falar a verdade. Mas enfim, o espaço que jogou H4. E aí foi G4, cavalo E5, cavalo F6. Outra linha que o Fischer analisa é H5 e bispo C4, torre H7. Esse é um jeito mais estranho de jogar, né? Porque defende F7 com a torre, mas tá ficando meio comprometido o desenvolvimento. Aí ele dá uma análise assim: D4, D6. As brancas querem só recuperar o peão em F4, né? Claro que daria uma posição excelente. Então D6, cavalo D3, F3, G por F3 e bispo E7. Peão de H4 cai, então as pretas continuam com um peão a mais. Só que depois de bispo E3, bispo H4 e rei D2, as brancas têm um bom desenvolvimento. Então ele dá uma linha assim, bispo G5, F4, bispo H6, cavalo C3. Ele fala que as brancas têm compensação mais que suficiente pelo peão, mas também fala que essa é uma análise caseira. Então acho que ele quer dizer assim que não é uma análise tão precisa. Mas... Bom, na partida foi cavalo F6. E aí o Spassky joga D4, mas o Fischer analisa outras alternativas, né? Ele fala que bispo C4, D5, E por D5 e bispo G7 é a discussão teórica moderna, mas ele comenta que bispo D6, que é um lance mais antigo, também serve. E outro que ele analisa aqui é cavalo por G4. Se cavalo por G4, aí entra numa variante curiosa, que é uma variante interessante. Cavalo por E4, D3, cavalo G3, Gambito do Rei é uma zona, né? Ou cavalo já lá em G3.
bispo F4, cavalo por H1, dama E2, cheque. Ele fala que se bispo G5... Essa é outra linha interessante que ele analisa. Bispo E7, dama E2, aí F5, H5, né? Dama E5. As pretas têm F6, e aí ele fala que cavalo por F6, F7 tá ganho. Segundo Steinitz. A referência do Fischer aí, segundo Steinitz. Steinitz diz que essa posição tá ganha para as pretas. Bom, eu não sei, mas eu vou confiar no Steinitz também, né? Quem quiser pode conferir depois com o computador essas análises. E outra que ele analisa é dama E2, dama E7. Mas isso na verdade é uma partida. Cavalo F6, rei D8, bispo toma C7, rei C7, cavalo D5, rei D8, cavalo E7, bispo E7. E ele fala que as pretas devem ganhar isso aqui, né? O preto tem torre. Torre e 2 peças pela dama, mas ainda tem que resgatar o cavalo. Mas ele usa como. Aqui é uma referência a uma partida Morph e Anderson de 1858. E o Morph ganhou. Ganhou de brancas. Mas eu acho que não por causa da abertura, não. O Morph deve ter ganho porque ele era bem mais forte mesmo. Então foi cavalo E5, cavalo F6. Aí jogou D4, D6, cavalo D3, cavalo por E4. Então ele dá o peão de F4, mas pega o peão de E4, né? Pra continuar com um a mais. Bispo toma F4, bispo G7. E aqui o espaço que joga cavalo C3, um lance que o Fischer dá uma interrogação. Ele fala que depois disso as brancas não tem mais compensação pelo peão. Ele diz que era melhor jogar C3, dama E7, dama E2 e bispo F5. E pelo menos as brancas têm a casa F4 pelo peão, que é algo. Ele fala, tem a casa F4 que é algo assim, né? Pra falar que tem alguma compensação aqui. Mas o espaço que, assim, eu consigo entender que ele joga no espírito do gambito do rei, né? Que é desenvolver as peças. Mas a gente vai ver que esse lance realmente não é bom. Porque aqui o Fischer joga cavalo por C3, BC3 e já manda C5. Colocando uma pressão rápida no centro das brancas, né? Ele fala que é bom atacar o centro branco imediatamente, mas que o Keres achava roque melhor. Mas bom, C5. E aí o Spassky, ele entra totalmente no espírito do gambito do rei, que é o quê? Jogar pra desenvolver o mais rápido possível e tentar explorar essa vantagem de desenvolvimento. Então ele nem perde muito tempo aqui, ele faz bispo E2. Porque se dama E2, as pretas podem jogar bispo E6. E o detalhe tático é que aqui D5 não é possível por causa de bispo toma C3 e as pretas ganham. Então, bispo E2 foi o lance. Aí C por D4, roque. Cavalo C6, o Fischer continua desenvolvendo sem muita preocupação porque ele tá um lance de fazer roque, né? Então não é que o rei vai ficar preso no centro, ele já vai fazer roque aqui. Ele comenta que H5 não era legal, não era bom ser muito materialista, porque aqui as brancas têm bispo G5 e aí se faz F6, bispo C1. E o branco vai continuar com o cavalo F4 depois e já tem uma compensação excelente aqui, né? Por causa das casas brancas. Vai ter pressão em H5, casa G6 fraca, casa E6 fraca, diagonal aberta. Eu acho que aqui, na verdade, o branco já tá ganho até, inclusive. Por isso que ele faz cavalo C6. Foi bispo G4 e agora roca, né? Aí sim ele põe o rei em segurança e ele garantiu que vai ficar pelo menos com um peão a mais, no mínimo. Então aqui foi bispo C8, torre por C8. Jogou dama G4, o espaço, que tá tentando criar algum tipo de atividade, né? Mas tá com um peão a menos, assim. Ele tá tentando criar uma ideia de bispo H6 aqui, por exemplo. O Fischer faz F5, que é um lance natural. Afinal, depois ele consegue defender a segunda fila, né? Mas ele comenta que rei H8 também era melhor até, era mais simples. Então foi F5, dama G3, que tá tocando em D6. Mas aí ele joga D por C3, né? E o Spassky era um jogador muito bom com a iniciativa. Ele tem partidas muito boas de iniciativa. Então ele era um cara que tinha um senso apurado, assim, um senso bem preciso de quando você vai... quando você pode se dar o luxo de gastar algum tempo, né? Então aqui ele percebe que ele precisa continuar jogando do jeito mais ativo possível, mesmo que ele fique com 2 peões a menos, né? Então ele joga a torre de A1 primeiro. Ele percebe que o detalhe, que a ideia das pretas é que se bispo toma D6, aí torre F6. E agora quem tá com ataque são as pretas. Então nessa posição ele ficaria com um peão a menos e levando ataque ainda, né? Então é melhor ficar com 2 a menos, mas ele ter um pouco mais de controle da posição. Então foi torre de A1. Aqui jogou rei H8, o Fischer, ele já tá com uma ideia interessante em mente, mas ele fala que também era possível dama D7, bispo toma D6, torre de F8. E as pretas estão com bom controle. Se cavalo C5, joga dama F7 e ele dá vantagem clara para as pretas. Porque tá tudo bem defendido e ainda tem peão a mais, né? Mas rei H8 foi um lance bom, porque aí quando se bispo toma D6,
Ele tem de novo esse torre F6, né? Ele fala que torre G8 aqui parece bom, parece que vai ganhar, inclusive, né? Por causa de bispo D4 e a dama. Mas as brancas têm um bom recurso que é cavalo E5. Bem legal esse lance. Tá ameaçando o cavalo F7 e se bispo E5, bispo E5 é cheque. Mas ele fala que em vez disso dá pra jogar torre F6. Quando o bispo E5, cavalo por E5, cavalo por E5. E as brancas estão no jogo aqui, segundo o Fischer. É porque o próximo lance do Spassky, ele diz que é um erro, né? Ele fala que o certo era tomar em D6 mesmo e quando torre F6 jogar esse bispo E5. Porque o Spassky jogou rei H1 nessa posição. Só que rei H1 aparentemente perde um tempo, né? Então o Fischer joga torre G8, que é uma jogada muito boa. E ele tá com uma ideia legal em mente aqui. Não adianta tentar salvar o peão, porque ele fala que se D5, cavalo C5. E isso já dá um pouco de contra-jogo para as brancas. Eu acho que a ideia do Spassky era justamente tentar tomar D6 de um jeito vantajoso. E se D5 ele ter esse cavalo C5, porque agora não tá levando o bispo D4. Por isso que ele tirou o rei. Então foi torre G8, bispo D6. Mas aqui é um momento interessante porque o Fischer tinha preparado uma ideia para quando o peão em D6 caísse, né, nessa situação. Então, vamos ver se vocês descobrem aí. Jogam as pretas. Qual é o recurso que ele tinha preparado? Bom, o fato de que agora bispo D6 não ganha um tempo em cima da torre que ela tá em G8 é muito importante porque é a vez das pretas. E ele explora isso jogando bispo F8, que era a ideia-chave. Cria um ataque descoberto em cima da dama e ao mesmo tempo tem duas peças atacando o bispo. Ele comenta que se bispo D4, dama H2 e torre G4, as brancas ainda têm um recurso bonito aqui, um recurso bom, que é bispo E5. Porque aqui também parece que tá ganho, né? Mas ele tem esse bispo E5. Porque se jogar bispo toma E5, cavalo E5 e torre H4, leva cavalo F7 e as brancas vão acabar com qualidade a menos. Então tem que jogar rei G8, mas agora ele faz bispo G3 e ele fala que aqui as brancas ainda resistem, que o cheque serviu para não deixar as pretas dobrarem torres na coluna G, né? O cheque em E5 e depois bispo G3. E esse é o detalhe. Mas ele joga bispo F8. Como esse lance ameaça ganhar uma peça, as brancas não tem nada melhor que bispo E5. Cavalo por E5 e tem que tomar de dama. Só que ele joga agora torre G7. E o ponto é que o peão de H4 tá meio que sem defesa. Não tem um jeito fácil de defender o peão de H4 e as pretas vão acabar ganhando esse peão. Então o Spassky joga torre por F5, porque ele vê que a posição dele já tá quase sem opções, né? Ele já tá quase sem lance. Se dama por F5, dama por H4, rei G1, dama G4. E as brancas vão forçar a troca de damas, né? Ameaçando mate em G2. Então se joga, por exemplo, dama F2, bispo D6. Isso parece muito ruim para as brancas, né? Já tá ameaçando, por exemplo, um lance como dama H3 aqui para dar mate. E se dama por G4, torre G4, é um final com peão mais limpo para as pretas. Então, no mínimo, vantagem clara, né? Não que as brancas não possam defender isso aqui e lutar, com certeza. Mas, no fim das contas, é um peão a mais sempre nos finais. E limpo. E se jogar torre F4, que é pior ainda, leva bispo D6, perde uma qualidade. E se jogar dama F4, leva torre G4. E cai H4 do mesmo jeito. Então o Spassky jogou torre por F5. Dama por H4. Rei G1. E aqui é o momento mais importante. Assim. Então nessa posição a pergunta é: qual é a continuação mais precisa para as pretas? Qual é o lance mais preciso aqui? Aqui a gente tem é engraçado porque a gente tem um cenário parecido com a partida anterior. Partida Fischer e tal, né? O Fischer, ele faz o trabalho na abertura. Ele refuta a abertura do adversário, ele agora tem um peão limpo a mais, mas a gente tá naquele momento que ele precisa usar a técnica dele pra não dar nenhum contra-jogo, pra explorar a vantagem dele da forma mais precisa possível. E justo aqui ele falha, justo aqui ele comete um erro. Ele joga dama G4, ele comenta que nessa posição ele não se deu conta de que podia ter algum tipo de perigo e achou que ele podia simplesmente atacar na coluna G. Mas era mais preciso jogar dama G3. Porque nessa posição ele, ao mesmo tempo que ameaça mate em G2, ele também tá querendo forçar a troca de damas. Então, por exemplo, se não troca as damas, tem que jogar dama E2 pra defender G2, né? Só que aí bispo D6, e isso dá um ataque que parece muito ganhador já pras pretas, né? Com dama H2, dama H1 e torre G2, por exemplo. Então não tem muita alternativa além de tomar em G3 e torre por G3.
E essa posição as brancas já estão ameaçando um lance, já estão ameaçando uma ideia tática como torre por D3, por exemplo, C por D3, C2 e depois bispo H6. E ele fala que essa foi a posição que o Spassky mostrou para ele depois da partida, que se ele jogasse dama G3, depois da troca de damas, o final seria muito chato e muito difícil das brancas se defenderem, né? Um jogador soviético aqui, por exemplo, entraria nisso fácil, né? A famosa técnica russa. O cara ia trabalhar o final para sempre, assim, ia torturar muito as brancas. Mas em vez disso, o Fischer jogou dama G4, talvez por um impulso mais agressivo, né? De querer jogar pra dar mate, assim, pra ir pro mate, sendo que ele não precisava. Ele podia ir pra um final sem risco nenhum, com um peão a mais e trabalhar a posição com bastante calma. Então aqui o Spassky joga torre F2, ok, defende G2. Bispo E7, agora ele tira o bispo e tá ameaçando o bispo H4. Então foi torre E4. E é interessante que o Fischer fala que nesse ponto ele começou a se sentir incomodado já nessa posição. Mas ele estava longe de imaginar que a posição das pretas pudesse sair do controle em alguns lances. Então é muito interessante também esse comentário do ponto de vista psicológico, né? Logo depois que ele fez dama G4, torre F2, bispo E7, torre E4, assim, 2 jogadas depois, ele já tem aquela sensação de que, putz, não joguei do jeito mais preciso, eu já tô deixando a posição escapar, eu acho. Mas por outro lado, é muito difícil, mesmo se sentindo dessa forma, é muito difícil do jogador pegar e falar assim, não, então eu vou jogar pra empatar. Porque ele tem peão a mais, né? E ele quer ganhar, ele quer lutar pra ganhar de todo jeito a posição. Então tem esse conflito de emoções, assim, né? Tô sentindo que a posição tá saindo do controle, mas e aí o que eu faço? Garanto um empate ou eu arrisco? Por que eu não arrisco? Eu preciso arriscar se eu quiser ganhar, né? E você começa a ter essas dúvidas. Então é muito interessante esse tipo de comentário também. Ele fala que aqui já dava pra forçar um empate por repetição de jogadas com dama D1, torre 1 e dama G4. E aí torre 4, dama D1. Ou até se jogar dama D1, ré H2, assim, tem torre C6, que ameaça, né, tá ameaçando mate, mas aí dama B8, torre G8 e dama E5 e torre G7, empata também. Mas Fischer joga dama G5. E agora, o Spassky faz dama D4. Um lance muito forte centralizando a dama, que, segundo o Fischer, já paralisa completamente o jogo das pretas. A dama fica muito bem aqui, né? Ele libera casa E5 pra torre e tá tocando no peão de A7, assim. Então a dama controla, mantém C3 atacado também. Então tem vários pontos positivos da dama em D4. Ela tá muito bem colocada mesmo aqui. E agora o Fischer joga torre F8, que é um erro. E ele fala que quando ele faz esse lance aqui, ele furou a verdadeira ameaça das brancas. Então, é uma posição para vocês pensarem. Jogam as brancas. O que o Fischer não viu nessa posição, né? Bom, primeiro, vamos conferir o que o Fischer viu. O que ele imaginava que era o seguinte, quando o torre F8, ele tinha calculado cavalo E5. Mas é até engraçado, porque ele fala assim, ele tinha calculado cavalo E5 e aí ele viu, que interroga, torre por F2, dama F2, bispo C5. E isso ganha para as pretas, né? Dama por C5, dama G2, mate. E nem dá para tentar um cavalo F7 aqui, porque depois de torre por F7, a dama tá defendendo o bispo, então as brancas estão totalmente perdidas, né? Estão totalmente ganhas, na verdade. As brancas estão perdidas. Só que ele não percebeu que a verdadeira ameaça era torre E5 e não cavalo E5. E aí ele fala assim, incrível. Agora as pretas perdem uma peça. Enquanto eu imaginava que daria uma rasteira em espaço, que cometa um erro tremendo que me custa a partida. Então, esse torre E5 de repente deixa as pretas já totalmente perdidas aqui. Ele fala que a defesa correta antes era bispo F8 nessa posição. Porque o detalhe aqui, se as brancas tentarem cavalo E5, que ameaça o cavalo F7, ele tem bispo C5. E o Fischer fala que o erro dele é que ele não percebeu que contra cavalo E5 ele tinha bispo C5. Ele achou que ele tinha que defender contra essa ameaça, né? Por isso que ele pensou nesse golpe aqui, nesse torre F8, esse cavalo E5, torre tome, bispo C5. Ele não viu que simplesmente, se bispo F8 e cavalo E5, ele tem bispo C5, e aí quando o cavalo F7, rei G8, cavalo por... tá cravada a torre, né? Rei G8, cavalo por G5, bispo D4, torre D4 e torre G5. É um final igualado. Aqui as brancas vão ter bastante atividade com as torres, mas é um final igual.
Mas as brancas podem jogar dama por A7, só que agora, como a dama saiu de D4, ele pode melhorar o bispo por D6. Ele fala que essa posição é tensa, mas equilibrada. É tensa, mas ele não tá pior. Por outro lado, depois de torre F8, ele leva a torre E5 e a posição sai do controle imediatamente. Então, olha só. Primeiro, aqui não tem como jogar dama G6, porque leva a torre por E7, que a torre tá cravada em G7. E se torre F2, dama por G7, né? Vai ficar com peça a mais. Se joga dama H4, torre por F8. Bispo F8, dama H4. Cai a dama. E se joga bispo F6, finalmente, que parece uma boa resposta, aí leva esse bem preciso. Dama D6. Um belo lance. Deixa a torre no ar, mas tá tocando em F8 e F6 agora. E tá caindo a dama aqui em G5, né? Porque a ideia era justamente que se torre por G5, bispo D4. Mas dama D6 ganha. Se bispo E5, torre F8, depois troca as torres em G8 e dama por E5, e senão não tem lance, né? Tá caindo tudo. Então ele joga torre D8, tentando complicar um pouco as coisas, né? Dama H4, e aí dama H4, quer dizer, dama E4, dama H4, e ainda o Fischer comenta o seguinte: eu sabia que perderia uma peça, mas não podia acreditar. Eu precisava fazer um lance a mais para comprovar o que eu tava vendo. Ele ficou tão tiltado nessa hora que ele precisava chegar na posição pra ter certeza que o que ele tava vendo era verdade, que tava perdido pro preto, né? Então aqui o espaço que jogou torre F4, e aí ele abandona, porque não tem como defender o bispo aqui, né? A dama tá sem casas. Então torre F4, dama G3, torre por E7, e aí fica com peça a mais, então depois de torre F4 ele abandonou. Agora é interessante a gente perceber que como teve uma reviravolta meio psicológica, né, nessa partida. Porque o Fischer, ele fica com uma posição ganha, ele pode levar para um final tecnicamente ganho, que ele vai... Né, não sei se é tecnicamente ganho, mas é um final que ele vai trabalhar sem risco nenhum. Em vez disso, ele joga pro mate, assim, porque acho que ele sente que ele tem que trabalhar a vantagem do jeito mais concreto possível. Né, eu acho que o que essas últimas 3 partidas mostram, partidas do Fischer contra o Petrosian e tal, espaço, que elas têm uma coisa em comum. Que nesse ponto da carreira do Fischer, 1959 ali, ele já era muito talentoso, ele já tinha muitas qualidades, mas faltava algo quando ele tinha que enfrentar esses soviéticos do primeiro escalão, né? Então, assim, ele ganhou do Keres, que era um cara muito forte, claro, ele ganhou do Smyslov, que já não tava mais na melhor fase, mas, pô, é um campeão mundial também. Mas quando ele tinha que enfrentar os caras do momento ali, os melhores do momento, tipo Petrosian, Spassky e tal, faltava algo, né? Eu acho que faltava, assim, essa experiência, essa noção pragmática de ganhar uma partida ganha, que o Petrosian tem, que o Spassky tem, que o Petrosian levaria para o final fácil, por exemplo, com um peão a mais, o Spassky também. Então, quando ele conseguia posições muito boas contra esses jogadores, ele acabava ainda faltando, assim, essa parte técnica, assim, de manter o controle da posição, né, de não dar chance pro adversário. E isso se reflete nos erros que ele comete. E isso leva ele, inclusive, a cometer erros que têm uma natureza mais psicológica, né? Por exemplo, essa contra o Spassky é um caso disso, assim, ele percebe que, provavelmente ele percebeu que o dama G4 não foi um lance legal e ele começa a perder a concentração na posição. Então, quando começa a ficar um pouco mais difícil, aqui que achou, por exemplo, dama D4, Spassky, que tem uma ameaça de cavalo E5, ele já fura na hora a ameaça que é o torre E5. E é algo, pra quem tá acompanhando a série, muito raro, né? A gente não vê o Fischer furando o cálculo. Quando ele começa a mostrar as orientes, é pá, só lance preciso, né? E ele enxerga tudo. Mas porque quando ele enfrenta um Spassky da vida, de repente ele fura ali, né? Uma ideia tática e ele perde rápido a partida. Ele perde, tipo, em 4 lances. É porque faltava, eu acho, um pouco dessa maturidade, essa calma, assim, né? De não, deixa eu trabalhar a posição com calma, deixa eu manter a concentração, que é algo natural e que ele vai desenvolver com o tempo. Mas é interessante, eu queria chamar a atenção pra gente perceber esse detalhe, principalmente nas 3 últimas partidas que nós analisamos. Que foi Fischer Petrosian, Fischer tal, e agora Spassky Fischer. Mas é isso, então, partida Spassky Fischer. Fischer acabou perdendo. No começo, o Evans fala que essa é uma das 3 derrotas que o Fischer inclui no livro, né? Muita gente não sabe que tem derrota do Fischer nesse livro, por exemplo, mas ele fala que essa é a segunda das 3 derrotas do Fischer que estão nesse livro. Como na partida anterior, ele deixa escapar a vitória por um detalhe, né? Ele entra aí no gambito rei do Spassky, e ele aceita o peão e se prende a ele, porém rejeita a chance de entrar em um final favorável. E 4 jogadas mais tarde, com torre E5, seu erro se torna evidente.
Mas ele fala que apesar desse pequeno revés, Fischer conseguiu 12,5 em 13 nas partidas seguintes, marchando lado a lado com Spassky na busca pelo primeiro lugar. Mas é interessante, é raro a gente ver isso, né? O Fischer ficar muito melhor e 4 lances depois perder a partida. Então, esse é um ponto interessante dessa partida também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Partida 18, Spassky Fischer. E seguimos aí com a análise do Minhas 60 Melhores Partidas. Se você curtiu, deixe seu like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal se não tiver inscrito para receber esse tipo de conteúdo mais vezes. Comente aí o que você achou da partida, né? E seguimos aí no estudo do livro. Então, valeu por assistirem e até a próxima.